aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Que bom que você está aí, pronto para louvar o Senhor, pronto para adorar o Senhor. Que bom que você parou tudo o que estava fazendo para tirar este momento para adorar o Senhor. Então feche os seus olhos, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem hoje e nesta noite poder adorar o Senhor. Então, se você está agora nesta noite adorando ao Senhor, é sinal que no decorrer do dia a mão, a graça, o poder do Senhor esteve com a tua vida. Por isso que você chegou até aí. Então, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Altíssimo Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu perdão, por ter nos escolhido, meu Pai. A tua palavra bem diz que o Senhor nos escolheu bem primeiro, Pai. Ah, meu Pai, que maravilhoso é termos o Senhor como nosso Deus, o nosso Criador, o Deus digno de honra agora, o Deus digno de louvor, o Deus do qual nós vamos entoar cânticos, ó Pai, e te adorar em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração nessa noite. Abra os céus, meu Pai, nesta noite. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua glória sobre cada um de nós nesta noite, Pai. E recebe, pois cada adoração, cada louvor, ó Pai, é somente para o Senhor que é digno e merecedor. Recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Quem é igual a ti? Vamos lá? Quem é igual a ti? És digno de louvor, o poderoso Deus, Santo, Santo, o Deus de Israel, o nosso Salvador. És justo e fiel, Santo Deus, nos rendemos a ti. Toma o teu lugar de honra, faz-nos um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Nos rendemos a ti, Pai. Nos rendemos a ti. Toma o teu lugar de honra, faz-nos um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és digno e merecedor de honra, de glória, de louvor, de adoração. E nós estamos aqui nessa noite unicamente para te adorar, Senhor. Quem é igual a ti? Quem é igual a ti? És digno de louvor, o poderoso Deus, Santo, Santo, o Deus de Israel, o nosso Salvador. És justo e fiel, Santo Deus. Nos rendemos a ti. Toma o teu lugar de honra, faz-nos um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Nos rendemos a ti. Toma o teu lugar de honra, faz-nos um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Jesus, tua é a glória. Jesus,
fazes um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Nos rendemos a ti. Toma o teu lugar de honra, fazes um reflexo de quem tu és. Tua é a glória. Jesus. Pai, toda adoração, somente teu, todo louvor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, louvado seja Deus. Te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero dar. Senhor, te quero.
o nome do Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Rei dos Reis, exalte ao Senhor dos Senhores, da glória, da aleluia, só Ele é digno, aleluia, Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus estamos reunidos de novo na presença do Senhor, para trazer esta noite uma palavra de Deus para os amados irmãos que se encontram nos seus lares. Creio que esteja tudo bem com a amada igreja. Creio que Deus nesta noite vai ter algo novo para falar nos nossos corações, porque Deus é maravilhoso e até aqui tem nos ajudado. Eu creio que os familiares dos irmãos, os parentes, está tudo bem, em nome de Jesus. Creio que Jesus já está conosco desde o começo do ano, desde que nós entregamos nossas vidas no altar de Deus, na presença dEle. E creio que nesta noite, eu não tenho nada de mim para falar aos amados irmãos, mas Cristo Jesus tem para falar com você. Então vamos entrar em oração e entregar este momento. Já louvamos ao Senhor, vamos entregar o momento da palavra na mão de Deus para que Ele venha falar nos vossos corações e nos nossos corações. Senhor Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, diante da Tua igreja e do Teu povo, Senhor, se reunimos numa só fé. E cremos, Senhor Jesus, que nesta noite, através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor vai falar no coração de cada um, Senhor. O Senhor vai tratar no coração de cada um que necessita ser tratado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, que nesta noite me usa como um canal de bênção, que eu possa se diminuir na Tua presença, que venha prevalecer o Teu Espírito Santo sobre a minha vida esta noite, e através do Teu Espírito, Senhor, esta palavra possa impactar a vida daqueles que precisam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, eu entrego este momento, e creio, Senhor Jesus, que a partir de hoje, tudo vai ser diferente, porque o Senhor é que nos cuida, o Senhor é que nos renova, o Senhor é que nos aviva, Senhor, e nos transforma e mantém firmados, Senhor Jesus, para continuar a caminhada contigo, Senhor. Então nesta noite, Senhor, vai tirando todo impedimento, toda barreira do meio do Teu povo, e que nós possamos, Senhor Jesus, estar cada vez mais firme na Tua palavra, e depositando nossas fé em Ti, Senhor, não importa a circunstância, não importa as adversidades deste mundo, e nós possamos passar contigo, Senhor Jesus, firme e forte na Tua presença. Então, Senhor Jesus, desde já eu Te agradeço, Senhor Jesus, por esta oportunidade, e pela oportunidade que o Senhor está dando aos meus irmãos que se encontram nos seus lares, Senhor Jesus, ouvindo a Tua voz, não a minha voz, mas a Tua voz, Senhor, e creio, Senhor Jesus, que eles vão sair firme e forte cada vez mais, Senhor, porque pregamos a Tua palavra, porque acreditamos em Ti, Senhor Jesus, e nesta noite eu entrego em Tuas mãos. Amém, Jesus. Irmãos, hoje eu estava meditando numa palavra do Senhor, e Jesus, como é tão maravilhoso, a gente vive pela misericórdia. Estou hoje aqui pela misericórdia de Cristo e agradeço muito, porque nós somos merecedores. Mas Deus, pela Tua misericórdia, nos concede algumas oportunidades de falar do Teu amor, da Tua palavra. Então eu estava lendo aqui, meditando nesta palavra em Mateus 14, onde uma passagem conhecida da amada igreja, que os irmãos já viram vários pregadores, vários homens usados pelo Espírito Santo de Deus, pregar nesse tema. Mateus 14, do 22 ao 33, irmãos. Jesus anda por sobre o mar. Esse é o tema da palavra de hoje. E vamos ler juntos. Espero que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas aí nos seus lares. Espero que os irmãos estejam atentos à voz do Senhor. Espero que os irmãos estejam ligados no trono da graça. Porque não adianta nada, irmãos, a gente falar da palavra de Deus e muitos de nós está despercebido, está num pensamento não na palavra, não concentrado no que está sendo dito, não dando crédito à palavra do Senhor. E espero que os amados irmãos estejam nos seus lares, mas com a palavra aberta,
com a palavra, acompanhando a palavra de Cristo. Então, nesse Mateus 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos, e embarcava e passava diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O 23, e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando ao barco já estava longe, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitava pelas ondas, por onde o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tombados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. O versículo 29, então, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começou a sobremergir, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, irmãos, nesta passagem, quando eu estava lendo e meditando, pedindo algo do Senhor, eu meditando e o Espírito Santo falando comigo, que muitas vezes vamos se encontrar em situações que aos nossos olhos, aquela situação não tem soluções. E esses homens, eles estavam num barco, e Jesus mandou eles atravessar para o outro lado. Mas Jesus, antes de ir com eles, falou: vai vocês, que eu vou despedir das multidões. E foi despedindo das multidões, e eles seguiram o caminho que Jesus mandou eles ir. E nesse decorrer, Jesus subiu ao monte para orar. Eu aprendo com essa passagem, um homem, Jesus, um homem puro e santo, antes de qualquer coisa, ele é um homem de oração. Porque a oração, irmãos, é a que nos move, a oração é a que nos mantém firmados e nos dá direção ao caminho que Jesus quer que nos seguimos. A oração que nos prepara para caminhar com Cristo e para nos manter forte. Jesus, no meu ver, Filho de Deus, será que ele precisava estar orando? Mas não, independente de ser Filho de Deus, Jesus era um homem que não era deste mundo, um homem espiritual, e orar é falar com o Pai, então ele precisava falar com o Pai dele. Mas para isso ele precisou se ausentar da multidão, ele precisou estar sozinho com Cristo, com Deus, com o teu Pai. Porque muitas vezes precisamos se distanciar das coisas desse mundo e fechar nosso quarto ou um canto que você acha que é propício àquilo e falar com Deus sozinho. Porque é ali que Deus te conhece, é ali que Deus vai falar contigo e vai te dar uma direção do que você deve fazer para continuar a vida. Então Jesus orando e seus discípulos foram seguindo ao mar adentro. Mas no decorrer desta travessia deste mar, veio uma grande tempestade, um grande vendaval, onde os discípulos já se encontravam apavorados pelaquela situação. E muitas vezes, irmãos, passamos situações e vivemos com Cristo e conhecemos Cristo, mas em algumas situações parece que nós não conhecemos Cristo. Porque esses mesmos homens, quando Jesus mandou eles irem para o mar, para atravessar para o outro lado, antes disso, eles já tinham visto Jesus fazer milagres.
Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam junto com Jesus. Jesus já tinha curado alguns enfermos antes de tudo isso acontecer. Então esses homens, parece que naquele momento esqueceram quem era Cristo. Em muitos momentos das nossas vidas, irmãos, que passamos dificuldades, tempos difíceis, temporais, vendavais que vão vir sobre nossas vidas neste mundo, porque Deus não prometeu uma vida maravilhosa nesta terra para nós. Deus não garantiu que nós não íamos passar tribulações, momentos difíceis, momentos de tempestade, momentos de vendavais, momentos de dificuldade. Jesus não prometeu isto para nós. Ele prometeu só uma coisa: permaneça firme e forte comigo e entrega a tua vida a mim, que eu salvarei você e tua casa. Ele prometeu vida eterna. Mas para isso, irmão, nós precisamos a cada amanhecer, a cada instante, conhecer esse Jesus que nós servimos. E aqueles discípulos, homens que seguiam a Jesus, que conheciam a Jesus, que já viram muitos milagres acontecer. Veio um vendaval, veio uma tempestade, já estavam em alto mar, olhavam para a direita, olharam para a esquerda. Eu acho que eles não viam solução, mas Jesus já sabiam que, eu creio desta maneira, que Jesus sabia que ia acontecer isto. Então Jesus não foi ter contigo com eles imediatamente. Jesus só foi ter com eles quando foi a quarta vigília, que fala ali, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E toma a ter medo, e gritaram. E na quarta, lá no 25 fala: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Então quer dizer isso, irmãos, passou-se a primeira vigília, passou-se a terceira, passou aí a quarta, passou todas essas etapas, primeira, segunda, terceira e quarta. Foi na quarta vigília que Jesus foi ter com eles, foi na quarta vigília que Jesus andou sobre as águas ao encontro daqueles homens. Então eu que aprendo nesse versículo, que não é no seu tempo que Jesus vai operar, não é no nosso tempo que Jesus vai nos socorrer. Muitas vezes achamos que Jesus tem que nos socorrer no momento que nós estamos passando aquele momento de dor, de dificuldade, e muitas vezes achamos que não vamos aguentar, mas Jesus sabe até onde você pode aguentar, e até onde eu e você pode aguentar. Eu creio desta maneira, Jesus não vai entrar na situação, porque Jesus só vai entrar na situação quando eu e você não tem mais força para continuar. Quando nós realmente clamamos e falamos: Senhor, socorro, estou aqui, preciso de Ti. Aí é onde entra Jesus. Então aqueles discípulos, ao olhar a situação, ficaram medrosos. E olharam ao mar um homem vindo, andando sobre as águas. O único, e sabe o que eu creio nesse versículo que eu entendo, no 28, olha o que o Pedro fala. Esse Pedro é ousado, ele respondeu-lhe Pedro, disse: se é tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele ainda gritou e falou: se é tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Porque eu entendo nessa passagem porque Pedro foi corajoso. Porque no barco há momentos na vida da gente que o barco não é seguro, irmão. O barco já não estava mais, já não era mais seguro, porque Jesus não estava ali no barco. Jesus vinha ao encontro do barco. Mas Pedro não queria ficar acomodado naquela situação. Então falou a Jesus: se é tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. E sabe o que o Pedro esperou? Isso é uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. O Pedro esperou Jesus falar. Ele disse: vem. Nossa, quando Jesus falou vem, Pedro foi. E muitas vezes, irmãos, nós não esperamos Jesus falar vem. Nós já estamos indo.
Muitas vezes, irmãos, em situações nós tomamos atitudes por nós mesmos, decisões por nós mesmos, não espera Jesus falar e nem pergunta a Jesus se nós podemos ir. Mas Pedro, com a sua sabedoria, naquele momento ele foi sábio, ele esperou a voz do Senhor e ouviu Jesus falar, então venha Pedro. Quando Jesus falou, venha Pedro, ele sem temer, Pedro desceu do barco. Não olhou para a dificuldade, não olhou pela situação, não deu crédito à situação, ao vendaval, não deu crédito às ondas. Muitas vezes estamos dando crédito às ondas que vêm contra nossas vidas, muitas vezes estamos dando crédito aos ventos, tempestades que estão nos assolando, irmão. E por isso nós não andamos. E muitas vezes tomamos decisões e não consultamos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Pedro não. Pedro olhou e falou, se é tu, Senhor, manda eu ter contigo. E esperou Jesus falar, venha. E quando Jesus fala, venha, pode ir, irmão, que a vitória é certa em nome de Jesus. E nós temos que tomar posse desta palavra. Muitas vezes estamos dando cabeçada, muitas vezes não dá certas situações em nossas vidas, algumas decisões. Muitas vezes não conseguimos chegar à nossa vitória porque não ouvimos direito e não estamos nem reconhecendo a voz do Cristo, o Criador do céu e da terra. Então nesta noite eu creio, irmão, que muitas vezes você se encontra no barco, mas eu quero falar esta noite, o barco que você encontra muitas vezes não está seguro, porque Jesus não estava nesse barco e os discípulos entraram em desespero. Porque Jesus não está no barco, porque as situações que eles estavam passando, eles estavam clamando, mas também eram homens de Deus, podiam também clamar a Deus. Eu creio que Jesus estava testando os seus discípulos nesta passagem, porque eles conheciam, tinham visto milagre, já tinham feito feitos maravilhosos que Jesus vinha fazendo. Mas tem situações, irmãos, que nós vamos passar nesta terra e vamos fraquejar. Por quê? Porque não estamos alicerçados, não estamos ligados no trono da graça, não estamos ligados nesta palavra, não estamos querendo viver esta palavra, porque viver essa palavra, irmão, não é para qualquer um. Tem que ter um propósito, tem que ter um querer, uma decisão na sua vida, porque esta palavra, ela não veio para qualquer um. Ela veio para aqueles que realmente dê crédito e deposita a confiança em Deus. E o mundo aí fora não quer saber desta palavra. Porque o homem natural, ele acha que ele serviu a Deus ou fez tudo certinho aqui na terra, a garantia de salvação dele já está garantido. Não, não é assim. Nós temos que viver essa palavra, nós temos que a cada dia, a cada instante, entregar nossas vidas a Deus. Então, aquela situação foi atingindo os homens, os seus discípulos, mas Jesus mandou Pedro vir. Então Pedro desceu do barco, não olhou para se o terreno era um terreno firme, ele não deu crédito para a situação. Quando nós cremos em Jesus, quando nós ouvimos a voz de Cristo e reconhecemos que é Cristo na situação, não importa a situação, irmão, ela vai ser favorável àqueles que seguem Jesus. Porque Deus não vai desamparar os seus filhos. Deus jamais nos deixará ser afogado pelas ondas ou ser levado pelos ventos deste mundo. Então, quando Pedro desceu, ele não deu crédito à situação, só olhou para Jesus e começou a andar junto com Cristo. Mas no decorrer da caminhada, vacilamos, irmãos. Vacilamos, começamos a olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás e dar crédito às situações deste mundo. E esquecemos que quem está conosco é Jesus. Aí é que nós começamos a cair, irmãos. Aí Pedro começou a afundar. Ele não se afogou. Porque Jesus aqui no 30, respirando, porém, a força do vento, reparando, porém, Pedro,
Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir. Olha o segredo da vitória aqui. Começando a afundar. Pedro não afundou. E Pedro, se for analisar, Pedro era pescador, então Pedro sabia nadar. Eu creio que Pedro sabia nadar. Porque nunca vi um pescador não saber nadar. É a mesma coisa de um salvador, um bombeiro não saber nadar. Então Pedro era pescador, então ele sabia nadar. Mas olha o segredo. Olha o segredo que nós temos que aprender. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a submergir. Aonde nós temos que sair da situação, irmão? Começou a submergir, começou a afundar. Ele gritou: salva-me, Senhor. Essa é a chave da vitória. Muitas vezes estamos sendo derrotados, muitas vezes estamos fracos, muitas vezes estamos numa situação difícil, mas não gritamos ao Senhor por socorro. Queremos resolver com nossas forças. Mas o Senhor nesta noite vem, aonde você se encontra eu estou, aonde você está eu estou, aonde qualquer tipo de situações que vocês estão passando, meus amados irmãos, Cristo está conosco, não importa o vendaval, não importa o tamanho das ondas deste mundo, Cristo sempre vai estar do nosso lado. E muitas vezes, irmãos, esquecemos, queremos resolver conforme as nossas forças, o nosso querer, o nosso saber. Mas Pedro vem, e essa passagem vem nos orientar. Gritou-se: salva-me, Senhor. E prontamente, imediatamente, o Senhor estendeu a mão e salvou-se Pedro. Jesus sempre estará pronto e atento para nos salvar de qualquer situação. Então, se hoje você se encontra no seu barco, passando algumas tempestades, passando alguns vendavais, algumas situações ao teu querer, ao teu olhos, ou os olhos humanos, as tuas forças humanas não têm solução, eu venho nesta noite em nome de Cristo, falar que deixa Jesus entrar no seu barco, deixa Jesus entrar no seu barco, que a solução dos seus problemas, por mais difícil que seja, ela vai ter uma vitória. Então que nesta noite nós possamos aprender, e nós devemos ter bom ânimo para continuar com Cristo. Porque no versículo 27 Jesus fala, imediatamente ele disse: tende bom ânimo. Porque muitas vezes, irmãos, nosso ânimo é dado às circunstâncias. E para servir Cristo nós temos que estar sempre com ânimo 100%. Eu sei que é difícil, eu sei que chega a situação neste mundo que nós vamos passar, que nossos ânimos vai cair, mas entrega na mão de Deus, que Ele vai levantar o teu ânimo, porque o nosso ânimo aqui nesta terra é Cristo, para continuar esta caminhada. Se você está desanimado, irmão, fala com Deus esta noite. Fala, entra no seu quarto sozinho, entrega as suas dificuldades ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso ser animado na tua presença. Eu estou, Senhor Jesus, sem força. Eu estou desanimado pela situação. Porque nós, irmãos, lá em janeiro, o pastor pregava, tem uns que confiam em carros e outros em cavalo. Graças a Deus, eu creio que um verdadeiro servo de Deus não crê nessas coisas. Nós não cremos em cavalos nem carros. Nós cremos em Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. É o único. Irmão, isso eu posso te garantir, porque quando eu andava neste mundo aí fora sem Jesus, eu não tinha saída, não encontrava saída. E ninguém me apresentou a saída. Por isso que eu falo que Cristo, em alguns ele trata diferente. E quando Cristo tem um propósito, eu creio desta maneira, não importa os levantes da vida, as dificuldades, Cristo vai estar sempre te colocando em situações que aos olhos do povo você não deveria estar, mas Ele vai te colocar.
Cristo, o propósito de Cristo, independente de você estar numa situação, aos olhos do humano, que não tem mais solução, é para isso que Cristo veio, para dar solução àqueles que acham que não tem mais solução. Cristo veio para nos salvar, veio para nos curar, veio para nos dar paz, amor, alegria, sabedoria, inteligência. Nós, irmãos, se viver com Cristo mesmo, nessa terra, nós vamos viver um pouquinho do céu. E eu creio que Cristo sempre cuidou de mim, da minha família, e cuida sempre daqueles que realmente têm temor a Ele, independente da situação. Então, esse ano começou, eu creio que em janeiro, nós fizemos a campanha de 12 dias, estamos quase chegando ao final do ano, praticamente já vamos para o mês 11, e a gente tem que fazer uma reflexão, né? Eu sempre penso, o que eu passei esse ano, o que eu vou passar o ano que vem, o que vai acontecer. Muitas vezes eu vejo pessoas falar, tomara que esse ano passe logo. Parece que o pessoal acha que o ano passando, os problemas também vão acabar. Não, o problema de 2020, ele vai continuar em 2021. A nossa salvação, a nossa caminhada com Cristo, ele vai continuar sempre, 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 sempre. Então, irmão, nós não esperávamos um ano desse. Quem esperava um ano desse tão trabalhoso, tão dificultoso, tão com a enfermidade assolando o mundo? Mas graças a Deus, nós chegamos aqui, porque Deus tem cuidado de nós. Muitas vidas se foram. Isso é um propósito de Deus, isso eu não vou nem questionar. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. Nós queremos muitas vezes, irmão, não é bom querer entender a Deus, senão nós vamos ficar loucos. Porque entender o querer de Deus não é o seu, não é o meu. Deus faz e pronto, e acabou. E vai continuar fazendo. Então, que nesta noite nós possamos ter bom ânimo. E quando Deus fala, eu sou eu, Ele quis dizer lá no versículo 27, tenha bom ânimo, sou eu. Ele quis dizer, eu que resolvo a situação. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que protege os teus filhos, eu sou o Deus que protege a tua família, eu sou o Deus que tudo pode, eu sou. E não existe outro na face dessa terra, além de Jesus Cristo. E outra coisa que Jesus fala aqui também nesse mesmo versículo, não temas. Irmão, temer é do homem natural, temer é nosso. É coisa nossa, porque somos mais carnais do que espiritual. Mas quando Jesus fala, não temas, é porque você não vai ter problemas. Não é para temer mesmo não, irmão. Porque a gente tem que viver assim. Viver com Cristo é ganho. Perder com Cristo é ganho. Perder, não perca no modo de falar. Eu não vejo perca com Cristo. Mas se você acha que você perde alguma coisa, sem Cristo, você perde, mas com Cristo não, é a vitória. Hoje você está achando que está perdendo, mas Deus já está preparando a tua vitória lá na frente. Hoje você vê como perca, mas Deus já está preparando a tua vitória lá na frente. Então para Jesus não tem perca. Que os verdadeiros adoradores sigam Ele em espírito e em verdade. Então nesta noite, nós possamos sair daqui entendendo que Jesus tem que estar no nosso barco. O barco não é seguro, só é seguro quando Jesus está. Então, se hoje Jesus não se encontra no seu barco, esta noite eu venho te falar, convida Jesus a estar no teu barco. Dê uma chance, uma oportunidade a você mesmo. De Jesus estar no seu barco, remando junto contigo, levando você em lugares que muitas vezes achamos que não vamos chegar ao rumo da vitória. Então Jesus tem que estar no nosso barco. O segredo da travessia é Jesus, não é o barco. Muitas vezes achamos que é o barco. O segredo da travessia nossa é o barco, é o nosso porto seguro, não. O seguro da travessia, o seguro de nossas conquistas é Jesus de Nazaré. Então nesta noite saiba, aprenda que os segredos de estar com Cristo é a vitória. Então nesta noite eu vou
te dar só um tópico aqui para você. Existe, que eu coloquei aqui, anotei aqui para os irmãos meditar e refletir um pouco. Existem três tipos de ventos que vamos passar. Existem 3 tipos de eventos da vida do cristão. O primeiro vento é ao contrário. Esse primeiro vento ao contrário, irmão, no nosso ver nada dá certo. Então temos que ter fé neste momento difícil, que vamos passar por esse vento. E creio que vamos passar, o importante é passar com Cristo. O segundo vento é o vento tranquilo, uma falsa sensação de estar tudo certo. Irmão, quando você estiver passando por esse vento tranquilo, uma falsa sensação de estar tudo tranquilo, tudo zen, se preocupe, irmão. Porque é nesse tipo de vento que muitos de nós deixamos Cristo. Porque está tudo tranquilo. Não preciso de Cristo no nosso ver. Está tudo favorável. Então se preocupe. Viver com Cristo, irmão, não é viver uma vida de, vamos dizer assim, 100% aqui na terra, zen. Não. A gente tem que se preocupar. Olha o terceiro vento. Então, primeiro vento, vento ao contrário. Esse precisamos de ter fé, onde tudo no nosso ver não vai dar certo. Vai chegar um momento que esse vento no nosso ver, nada funciona, nada dá certo para nós. Precisamos de fé. O segundo vento, o vento tranquilo, uma falsa sensação de estar tudo correto. É aí que nós devemos vigiar. O terceiro vento diz assim, o terceiro vento é o tufão, quando enfrentamos uma grande dificuldade. Esse vento é um dos piores ventos que abala nossas vidas, e vai abalar muitas vezes. Vamos passar por esses 3 tipos de vento, mas que passamos com Cristo. Esse vento que é o terceiro tufão, ele vem destruindo tudo, mas aqueles que permanecem em Cristo vai se permanecer firme e forte, não importa esse vendaval. A vitória é certa em nome de Jesus. Então nós temos que vigiar, irmãos. O barco não é seguro. O barco só volta a ser seguro. Presta atenção lá no último versículo, no 33, que diz assim. Vamos lá, olha lá. Subindo ambos, o 32. Subindo ambos para o barco, cessou-se o vento. Jesus só subiu, acabou o problema. É isso que nós devemos fazer. Jesus, vai na frente, Jesus. Convido Jesus para entrar no barco. Aí, os que estavam no barco adoravam, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Depois que o homem entrou no barco, eles foram reconhecer que era Jesus. É nós, irmão. Muitas vezes nós vamos passar dificuldades, vamos esquecer de Jesus, ou muitas vezes não vamos clamar. Então que nesta noite, você venha aprender com essa passagem, não importa o temporal, não importa os ventos que vai vir sobre nossas vidas, precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Cristo. E creio que nesta noite, através do teu Espírito Santo, Deus falou com você, amada igreja. Eu fecho essa palavra agradecendo a Deus por essa oportunidade. Porque se fosse da minha vontade, irmãos, Ele sabe, eu não estaria aqui. Mas eu não faço. Em algumas decisões da minha vida, o meu querer, eu não tenho querer. Eu tenho que fazer. E acabou. Jesus fala, você não tem querer. Jesus fala mesmo, realmente, Ele fala comigo. Se fosse do meu querer, eu não estava aqui esta noite. Se fosse da minha vontade, eu não estava aqui esta noite. Deus sabe, mas Deus fala, não, você não faz o teu querer. Teu querer, eu que faço. Eu mando e você obedece, em outras palavras. E é gostoso. Porque muitas vezes, eu estava falando para minha esposa hoje à tarde, eu não quero estar. Mas quando eu estou, eu não quero sair. Eu quero ficar. Você vê como que Deus é? É umas coisas que só Deus. Você não quer, mas quando Deus te coloca, você não quer mais sair daquela situação. Porque é gostoso, é agradável, é bom demais. Tá bom? Oramos ao Senhor. Senhor Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi dita, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Sei, Senhor Jesus, que o Senhor atingiu alguns corações. Que eles possam entender
que o barco só é seguro quando o Senhor está com eles. Não importa as dificuldades desta vida, não importa os temporais, os vendavais, o Senhor tem estado conosco todos os momentos de nossas vidas. Tem guardado a amada igreja, tem guardado os amados irmãos, tem nos guardado e nos livrado de toda maldade deste mundo, de toda obra do adversário de nossas vidas. Senhor, guarda meus irmãos, abençoa os lares dos meus irmãos, Senhor. Senhor, resgata, Senhor Jesus, aquele ânimo, aqueles que precisam ser animados pelo Teu Espírito Santo. Visita esta noite, Senhor. Quebra toda a seta do adversário, todo espírito que coloca dificuldade, Senhor, para não estar louvando o Teu santo nome, para não estar vindo na Tua casa, Senhor Jesus. Porque não importa as discussões, não importa as dificuldades. Senhor Jesus, temos que servir o Senhor a todo tempo. Com máscara, sem máscara, com gel, sem gel. Nós temos que servir ao Senhor. Porque é o Senhor que nos cubre. O Senhor que nos protege. É o Senhor que nos livra de todo o mal deste mundo e de toda a enfermidade. Então, Senhor Jesus, eu quero que nesta noite visite os lares dos meus irmãos. E aviva a família. E aviva, Senhor Jesus, todos aqueles que estão nos sentindo morto na Tua presença. Senhor Jesus, toca. Nos faça verdadeiros adoradores. Verdadeiro templo do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, só tenho te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a amada igreja para todo sempre. Amém, Jesus.